gente, meu nome é Gabriel Araújo. Estou aqui para apresentar um pouco da minha pesquisa sobre Nuno Ramos, intermitências e metamorfoses da imagem acústica. Minha orientadora é a Julia Studart. Como um sintoma de um mundo pautado nas circunstâncias porosas das ideias de limite, fronteira e identidade, por exemplo, os mais diversos campos do pensamento também apresentam linhas permeáveis, portanto, é importante dedicar devida atenção à maneira singular com a qual certos artistas realizam os trânsitos entre esses limites. Neste sentido, as instalações sonoras do paulista Nuno Ramos apresentam aspectos muito interessantes, especialmente por condensarem toda a problemática por trás da metamorfose da imagem acústica e a consequente reverberação ou ainda transbordamento da esfera sonora nos componentes físicos, contribuindo assim para o surgimento de leituras mais aprofundadas sobre as obras. A forma fraca, conceito muito estudado no aspecto material e literário das obras do artista, também atua no âmbito do som e contribui justamente para retroalimentar a si mesma no meio físico. Explicando essa ideia em uma entrevista para o crítico Rodrigo Naves, Nuno Ramos diz que não busca uma forma que seja definida completamente, mas sim uma forma goma, algo sujeito a um devir, a uma potência. Deste modo, a ideia de iminência da queda, que muito se comenta nos trabalhos do artista, é também infundida no espectador através do estímulo auditivo, potencializando e abrindo uma diversidade de leituras profundas. Quando se trata de iminência da queda, nas instalações sonoras, pode surgir o seguinte questionamento: mas como o som cai? Nota-se que a estrutura de certas obras estão em decadência quando o som está em cadência decadente. É esse o caso de Direito à Preguiça, de 2016, que consiste em uma armação de andaimes com enorme dimensão, composta por 106 tubos que foram afinados para tocar a canção instrumental, versão instrumental da canção Samba de uma Nota Só, em rotação mais lenta, em loop constante e com timbre de órgão de igreja. Essa obra estava no CCBB de Belo Horizonte em 2016. E aqui vai um pouquinho do vídeo. A morosidade produzida influi no físico da obra, sugerindo a demora que se tem em findar uma construção, mas também no público, gerando a sensação meditativa e lafarguiana da preguiça, que é do povo por direito. Por que lafarguiana? Porque essa obra, Direito à Preguiça, é uma homenagem, é homônima também à obra do Paul Lafargue, um manifesto, chamado também Direito à Preguiça. Então aqui também é uma reapresentação da potência do não, como aparece, né, como uma recusa à ideia de trabalho obediente no personagem Bartleby do conto de Herman Melville. Entretanto, esta música de cadência decadente, se gerasse em todos a preguiça, também impediria que os indivíduos construíssem a si mesmos, como se o brasileiro fosse uma espécie de elefante branco. E também o Brasil, uma espécie de elefante branco. A partir desse ponto, o compositor e músico José Miguel Wisnik, em O Som e o Sentido, define a onda sonora como um sinal oscilante que retorna por períodos, que são repetidos padrões de tempo. Esse padrão é utilizado para a medida do nível somático humano, como o pulso sanguíneo, a respiração, ou seja, tudo o que fazemos é música, conforme nos brinda outro compositor e teórico musical, John Cage. E todas essas noções contêm em si a ideia de ritmo, consequentemente a de andamento ou ainda a de vibração. E esse último conceito compreende, nessa análise de Direito à Preguiça,
ao ato de escutar a música com o corpo, conforme explicita Clarice Lispector no livro Água Viva. Vejo que nunca te disse como escuto música. Apoio de leve a mão na eletrola e a mão vibra, espraiando ondas pelo corpo todo. Assim ouço a eletricidade da vibração, substrato último do domínio da realidade, e o mundo treme nas minhas mãos. O efeito de relaxamento se dá pela reverberação no corpo dos indivíduos que circulam ao redor e através da estrutura dessa obra, tremendo toda a estrutura física do seu próprio ser e causando uma sensação psicofísica de preguiça. Nesse quesito, a música passa a atingir o âmbito mental e o espiritual do indivíduo no sentido filosófico. E outra obra que eu gostaria de apresentar para vocês é Aos Vivos. Essa obra performática ocorreu no Galpão Folias, um teatro paulista. O artista convocou uma série de atores para se dispor em círculo no palco, todos eles com fones de ouvido, interpretando para uma plateia em tempo real os candidatos à presidência que debatiam na Globo no dia 5 de outubro de 2018. No centro da roda, uma dançarina performava o derviche, que é uma dança circular muçulmana, praticada com fins de conduzir o indivíduo a estados de transe e, por consequência, um possível contato com o divino. Ao fundo soava uma música, de padrões rítmicos e melódicos repetitivos, característica dessa dança, diversas vezes contrastando até mesmo de maneira cômica com o discurso dos candidatos. Vamos ao vídeo. Dos Estados Unidos com a China, exigindo experiência, capacidade de intervenção, e o Brasil dançando na beira do abismo nesse tipo de confrontação. Concordo, e acho que é um momento que o Brasil precisa de competência. O Brasil precisa de... Nesse sentido, é importante observar alguns aspectos relativos à ideia do círculo. Evidentemente, a forma geométrica em questão representa uma demarcação espacial, um limite de território reproduzido por certo grupo de indivíduos que intenciona ter privacidade e conforto em sua interação, por exemplo. O interessante sobre isso é o fato de que no centro da roda caótica de debate, onde prevalece a efervescência de ideologias contrárias movidas pela competição, está a dançarina tentando sozinha demarcar seu próprio círculo, sua privacidade, realizando esforços imperiosos para atingir o transe prometido pelo derviche. Como um tipo de mantra, no entanto, se valendo de movimentos corporais e não de palavras, o derviche, de certo modo, pode ser visto como uma tradução intersemiótica, ou seja, transposição de um sistema de signos para outro, um conceito de Jacobs. É uma tradução intersemiótica da própria ideia de lugar tranquilo que Silvio Ferraz coloca no livro das sonoridades, ao dizer que, para fazer esse lugar, o recurso talvez seja o de reiterar elementos, de fazer com que as coisas girem numa pequena roda, uma cantilena, um ritornelo, uma ladainha, um caleidoscópio, uma caixinha de música. Desta forma, para que se instaure no ouvinte a sensação de tranquilidade, que aqui também significa a capacidade de prever o devido à música, é preciso que ele encontre padrões, repetição, giro, de temas melódicos que causem familiaridade no ambiente sonoro, configurando uma espécie de casa, onde o ser se entrega ao aconchego sem surpresas. Logo, o derviche, por ser um mantra, se vale da constância dos padrões de ritmo e melodia, reiterações que influem na psique do praticante a ponto de gerar um estado vibracional de tranquilidade, mas propício para que a mente se desvincule do mundo externo e assuma um elo com o sublime. Esse processo de giro musical de caráter meditativo, de silêncio interno, é um dos cernes para a criação da forma fraca, que surge a partir do confronto com o ruído externo, o debate, que nessa obra se evidencia no transbordamento para o âmbito corporal da dançarina e dos atores, e gera no público também uma espécie de agonia vertiginosa, como se a dançarina estivesse prestes a cair a qualquer momento. Com o objetivo de analisar a forma fraca no âmbito sonoro das obras do Nuno Ramos, pode-se admitir que a música é uma arquitetura moldável. Ainda assim,
deve coexistir no polo oposto desse contínuo artístico imaginário a ideia de que a arquitetura é uma música congelada ou petrificada, de Schopenhauer ou Goethe, não se sabe quem fez essa frase. Mas esse conceito foi mencionado por Solange Ribeiro no seu ensaio chamado Introdução à Melopoética. Com o objetivo de analisar a forma fraca no âmbito sonoro das obras do Nuno Ramos, pode-se admitir que a música é uma arquitetura moldável. Ainda assim, deve coexistir no polo oposto desse contínuo imaginário a ideia de que a arquitetura é uma música petrificada. Ideia de Schopenhauer ou Goethe, não se sabe muito bem. A forma fraca é o engendramento da potência metafísica na física, gerando a iminência da queda. Porém, em certos trabalhos, essa queda se dá no corpo de quem performa ou no corpo do espectador. Por essa razão, a música, a mais imaterial das artes, apenas será passível de previsibilidade, gere no ouvinte o lugar tranquilo, se em determinada obra houver um tom de mantra, hipnótico em certo sentido, que reverbere no corpo humano e cause um estado quase indizível, feito o It de Clarice Lispector. Caso contrário, a forma musical não deve ser vista como forma ou como algo previsível. A composição por si só deve ser encarada como um campo problemático que não traz consigo suas respostas, de acordo com Silvio Ferraz. Sendo assim, pode-se dizer que no mantra o campo problemático é transferido para a tríade biopsicoespiritual do indivíduo. E aí chegamos à conclusão: diante das obras de Nuno Ramos, há que se acostumar que se está diante de uma arte pensada e pensante. Em Teatro dos Ouvidos, o dramaturgo francês Novarrinat almeja tornar a língua um evento que se desenvolve nas mais diversas linguagens e esferas, reverberando nos sentidos e querendo potencializar-se neles. Nesse ponto de vista, também entende-se que o som nos trabalhos do Nuno Ramos obedece a uma lógica de montagem que Jorge G. de Huberman destaca quando lê Walter Benjamin. A loucura da transgressão e a sabedoria da posição são o cerne do trabalho do artista, nos quais cada elemento na configuração em que está posto se retroalimenta. É essa a condição de existência para a forma fraca nas obras do artista, que se vale justamente do diálogo entre elementos de diversas artes em um só trabalho e da armação de jogos implícitos entre eles que incitam o olhar do leitor atento, já que toda arte com forte proposição filosófica, como é o caso da de Nuno Ramos, ganha potência a partir das entrelinhas. Esse foi um pouco do meu trabalho sobre Nuno Ramos, apenas um recorte das instalações sonoras. Muito obrigado por terem acompanhado até aqui. Até a próxima.